Resistindo às tentações do mundo. Alerta contra falsos mestres. O ensinamento de Pedro. Olá, amantes da palavra de Deus e buscadores da verdade espiritual. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mergulharemos profundamente nas inspiradoras primeira e segunda epístolas de Pedro, explorando os ensinamentos e mensagens poderosas que estas cartas oferecem aos crentes de todas as épocas. Vamos viajar através das páginas desta carta, explorar suas lições sobre fé, santidade, paciência e esperança na segunda vinda de Cristo. Juntos, vamos desvendar os conselhos valiosos de Pedro para enfrentar desafios espirituais, resistir à influência de falsos mestres e cultivar uma vida que honra a Deus. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para ouvir mais da palavra de Deus. Primeira Epístola. Capítulo 1. Pedro começa saudando os destinatários da carta como eleitos peregrinos, referindo-se aos cristãos que vivem dispersos em diferentes regiões. Ele enfatiza a importância da esperança viva que eles têm por meio da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Pedro destaca a incorruptibilidade da herança celestial reservada para eles. O apóstolo enfatiza a necessidade de viver uma vida santa e ser obediente a Deus, lembrando que foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Ele encoraja a amar uns aos outros fervorosamente e a crescer na fé. Capítulo 2. Pedro continua explicando como os crentes devem desejar o leite espiritual da palavra de Deus para crescerem na salvação. Ele se refere a Jesus como a pedra viva e exorta os crentes a serem pedras vivas no edifício espiritual de Deus. Ele destaca a importância de seguir o exemplo de Jesus, que sofreu injustamente, e como os cristãos devem estar dispostos a sofrer por fazer o bem. O apóstolo também aborda a questão da submissão às autoridades e exorta os servos a serem submissos aos seus senhores, mesmo que enfrentem tratamento injusto. Capítulo 3. Pedro começa este capítulo falando sobre a conduta das esposas e maridos. Ele enfatiza a importância da submissão mútua e do respeito no casamento. Pedro destaca que as esposas devem ter um espírito manso e tranquilo. Ele também enfatiza a necessidade de uma vida de pureza e comportamento exemplar, lembrando que é melhor sofrer fazendo bem do que pelo mal. Pedro destaca o sofrimento de Cristo como um exemplo supremo de paciência e amor diante da injustiça. Capítulo 4. Sofrendo na carne. Pedro continua exortando os crentes a seguir o exemplo de Cristo, que sofreu na carne. Ele lembra que aqueles que sofrem na carne cessam de pecar. Vivendo para a vontade de Deus, Pedro incentiva os crentes a viverem o resto de suas vidas de acordo com a vontade de Deus e não mais para os desejos humanos. Ele menciona que no passado eles viveram em pecado, mas agora devem ser diferentes. Amor fervoroso. Pedro enfatiza a importância do amor entre os crentes, chamando-os a amar fervorosamente uns aos outros, pois o amor cobre multidão de pecados. Hospedagem sem murmuração. Pedro também encoraja a praticar a hospitalidade sem murmuração, servindo uns aos outros com os dons que receberam. Sofrer como cristãos. Ele fala sobre a possibilidade de sofrer por ser um cristão e destaca que não é algo vergonhoso, mas uma honra compartilhar o sofrimento de Cristo. Capítulo 5. Exortação aos líderes. Pedro fala aos líderes da igreja, exortando-os a pastorear o rebanho de Deus com cuidado, não por ganância, mas voluntariamente. Ele enfatiza que os líderes devem ser exemplos para o rebanho. Humildade. Pedro destaca a importância da humildade, dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele encoraja a lançar toda a ansiedade sobre Deus, pois Ele cuida de nós. Oposição do diabo. Pedro alerta sobre a oposição do diabo, que busca devorar como um leão. Ele incentiva a permanecer firmes na fé. Sofrimento temporário. Pedro lembra que o sofrimento dos crentes é temporário, e depois de terem sofrido um pouco, o próprio Deus os restaurará, fortalecerá e firmará. Saudações finais. Pedro conclui sua carta com saudações e encorajamentos, expressando a graça de Deus em Cristo. Segunda Epístola. Capítulo 1. O apóstolo Pedro escreve sua segunda carta aos crentes, expressando seu desejo de lembrá-los das verdades fundamentais da fé. Ele começa enfatizando a importância da fé como um dom divino que os crentes compartilham.
Pedro incentiva os crentes a crescerem em virtudes cristãs, como a bondade, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal. Ele destaca que, ao desenvolver essas virtudes, eles se tornarão frutíferos no conhecimento de Jesus Cristo. O apóstolo relembra sua experiência na transfiguração de Jesus no monte e a voz celestial que testemunhou a glória de Cristo. Ele enfatiza que as Escrituras são a palavra profética mais segura e que os crentes devem prestar atenção a ela. Capítulo 2. Pedro adverte sobre a presença de falsos mestres que introduzirão heresias destrutivas na igreja. Ele compara esses falsos mestres a antigos falsos profetas e destaca que Deus julgou aqueles que agiram de forma semelhante no passado. O apóstolo descreve os pecados desses falsos mestres, incluindo a negação do Senhor que os redimiu e a exploração dos crentes com palavras vazias. Ele compara esses falsos mestres a animais irracionais destinados à destruição. Pedro também enfatiza que o Senhor sabe como livrar os justos da tentação e que os ímpios enfrentarão a punição divina. Ele conclui o capítulo descrevendo a libertação dos justos e a condenação dos ímpios. Capítulo 3. Pedro aborda o tema da segunda vinda de Cristo, lembrando os crentes de que, nos últimos dias, virão escarnecedores zombando dessa promessa. Ele enfatiza que, apesar do atraso aparente, o Senhor é paciente, desejando que todos se arrependam. O apóstolo fala sobre a destruição dos céus e da terra pelos elementos abrasados, preparando o caminho para os novos céus e a nova terra onde habita a justiça. Ele exorta os crentes a viverem vidas santas e irrepreensíveis, esperando a vinda do Senhor. Pedro encerra sua carta com uma exortação à estabilidade espiritual e ao crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ele enfatiza que a glória e o poder de Cristo são eternos. Obrigada por nos acompanhar até aqui.